Olá, boa noite. Boa noite. Lembrança do Holocausto reafirma a defesa da vida e da dignidade humana. Papa Leão XIV destaca a importância da memória contra o ódio e a intolerância. Ondas de frio e nevascas ainda geram transtornos em larga escala nos Estados Unidos. Programas sociais devem injetar 88 bilhões de reais na economia em 2026. Fim da baliza e novas regras marcam mudanças no exame prático de direção. Rotina de oração e estudo ajuda candidato a alcançar bom desempenho no Enem. Festival em São Paulo une prática esportiva e inclusão. Curso para bispos no Rio de Janeiro começa com apelo à comunhão e corresponsabilidade. Mineira fundadora do Carmelo da Sagrada Família é declarada venerável pelo Vaticano. A partir de agora, no Canção Nova Notícias. Com olhar humano sobre os fatos. Neste Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, a Igreja Católica reafirma seu compromisso com a memória, a dignidade humana e o combate a toda forma de intolerância. Em fidelidade à declaração Nostra Aetate, o Papa Leão XIV afirmou que a Igreja condena todas as formas de antissemitismo. A memória é um dever da humanidade. Neste 27 de janeiro, sobreviventes de Auschwitz prestaram homenagens pelos 81 anos da libertação do campo de extermínio nazista pelas tropas soviéticas. De acordo com esta sobrevivente, lembrar Auschwitz é lembrar do que o ódio é capaz de fazer. E contar essa história é a única forma de garantir que isso nunca mais aconteça. O campo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, se tornou o maior símbolo da barbárie promovida pelo regime alemão. Mais de 1 milhão de pessoas morreram nas câmaras de gás ou vítimas da fome, do frio e das doenças, a maioria judeus. Entre 1941 e 1945, os nazistas e seus colaboradores assassinaram 6 milhões de pessoas em toda a Europa ocupada. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII alertava para o sofrimento de quem foi condenado à morte apenas por causa de sua raça ou nacionalidade. Bento XVI reforçou que esse pronunciamento se referia ao extermínio do povo judeu e lembrou que muitas das ações de Pio XII ocorreram em silêncio, justamente para salvar o maior número possível de vidas. O Papa Francisco deixou claro que manter olhos e corações abertos é essencial para defender a dignidade humana e impedir que novos horrores encontrem espaço na consciência da humanidade. Sara presenciou a família ser morta pelos nazistas. Ela diz ter visto o que acontece quando uma pessoa se esquece de que é humana, quando o ódio se torna uma linguagem e quando as pessoas fecham os olhos. Diante da lembrança do Holocausto, o Papa Leão XIV reafirmou que a Igreja permanece fiel à declaração Nostra Aetate e condena todas as formas de antissemitismo, rejeitando qualquer discriminação baseada em etnia, nacionalidade, idioma ou religião. Recordar este crime contra a humanidade não é apenas olhar para o passado, mas fortalecer a consciência humana para que o ódio e a intolerância jamais voltem a se repetir. Memória que chama à vigilância, ao respeito e à defesa da vida. Em um cenário de profundas transformações sociais e tecnológicas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza o curso para bispos, reunindo líderes da igreja de todo o país para refletir sobre a transmissão da fé no mundo atual.
Em um tempo marcado por rápidas transformações culturais e tecnológicas, a igreja se reúne para refletir sobre os caminhos da fé. Entre os dias 26 e 30 de janeiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza o 35º curso para bispos, com o tema A Transmissão da Fé em um Mundo em Transformação. Eu creio que é um belo assunto, temos especialistas nacionais e internacionais, além do convívio entre os bispos, que não tem nenhuma preocupação de chegarem a uma conclusão, mas levar no seu coração aquilo que discutirem, conversarem, perguntarem. O encontro reúne bispos de diversas regiões do Brasil para momentos de formação, reflexão pastoral, celebrações litúrgicas e convivência fraterna. E a igreja precisa cada vez mais se profissionalizar, se especializar para que comunique diretamente como os tempos de hoje nos pedem. A proposta do curso é oferecer uma formação que ajude os bispos a dialogar com a sociedade atual sem perder a essência da mensagem cristã, buscando novas formas de anunciar o Evangelho em meio às transformações culturais e tecnológicas. As conferências abordam temas como a vivência da fé em tempos de incerteza, o anúncio do Evangelho no contexto científico e tecnológico, além de questões éticas e sociais que impactam diretamente a ação pastoral da igreja. Devemos olhar muito para Jesus, o grande comunicador do Pai, que nos enviou em missão para testemunhá-lo e comunicar a sua mensagem salvadora para todas as pessoas. A iniciativa reafirma o compromisso de uma igreja atenta aos sinais dos tempos, que une tradição e inovação para seguir transmitindo a fé com fidelidade, discernimento e criatividade missionária no mundo contemporâneo. Olha, a transmissão da fé é uma tarefa não só dos bispos, sacerdotes e dos religiosos da igreja, mas de todos nós batizados. Como ensinou o Papa Francisco, pelo batismo o povo cristão caminha no tempo como um rio que irriga a terra e difunde no mundo a bênção de Deus. Assumir este protagonismo no cotidiano é vivenciar o propósito de ser discípulo e missionário. Nestes últimos dias do mês de janeiro, alcançamos 58% da nossa meta mensal do projeto Dai-me Almas. Se puder, ajude a Canção Nova a continuar evangelizando. Nossa chave Pix é pix.doação@cançãonova.com e obrigada por sua fidelidade. Líderes da América Latina e do Caribe se reúnem no Panamá em um fórum internacional aberto pelo presidente Lula com foco nos rumos econômicos e políticos da região. O fórum reúne até amanhã 2.500 líderes políticos, empresariais e acadêmicos para discutir os rumos da América Latina e do Caribe, diante de um cenário internacional mais instável e competitivo. Lula participou hoje da abertura do fórum, ao lado dos chefes de Estado do Panamá, Colômbia, Bolívia, Equador, Guatemala e Jamaica, além do presidente executivo do CAF, Sérgio Dias Granados, e do presidente eleito do Chile, José Antônio Cast. O encontro acontece em meio a mudanças significativas na política global, com os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, exercendo influência direta no debate econômico e geopolítico a partir de ações voltadas ao controle de rotas estratégicas no continente e no mundo. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Um pacote de programas sociais do governo federal deve injetar cerca de 88 bilhões de reais no país em 2026. Os recursos podem impactar as contas públicas em ano eleitoral e impulsionar as disputas políticas. Tradicionalmente, o ano eleitoral é marcado por anúncios dos chamados pacotes de bondades, programas com o objetivo de elevar a popularidade de governos por meio de ações diretas voltadas à população. Para este ano, o Poder Executivo já preparou uma série de medidas destinadas à transferência de renda para parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade. Na avaliação de cientistas políticos, os programas lançados pelo governo devem contribuir para a melhoria da popularidade do presidente Lula.
todas essas bolsas auxiliares o ajudam diretamente na eleição. Por isso que esse pacote, que pode chegar até 90 bilhões até o final do ano, pode trazer resultados significativos nas eleições e talvez a economia e o bem-estar possa ser uma das pautas mais importantes. 8 programas sociais foram criados e devem custar cerca de 88 bilhões de reais. Desse total, 33 bilhões vão acarretar em perda de arrecadação. É o caso da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O mercado financeiro avalia que a elevação de gastos pode gerar desconfiança no investidor e pressionar a inflação. Um relatório do BTG Pactual aponta que o governo inicia o ano com maior espaço fiscal, mas alerta para a necessidade de evitar gastos que ultrapassem os limites definidos pelo próprio executivo. Segundo a instituição, o crescimento do PIB deve ficar em 1,7%. A projeção anterior, feita no ano passado, indicava avanço de 2,2%. Mais dinheiro circulando na economia faz com que os preços aumentem. E aí a gente cria um problema, né? Hoje a inflação está ali dentro da tolerância da meta, que é de 3%. Com essas medidas que podem fazer com que a inflação acelere, a gente pode ter um impacto aí considerável. Isso significa que o Banco Central vai ter mais dificuldade para controlar a inflação e juros mais altos. Após o intervalo, o fim da exigência da baliza no exame da CNH passa a valer em alguns estados do país. E jovem partilha a rotina de estudos que favoreceu o resultado no Enem. E atenção, futuros motoristas. Mudanças no exame da CNH entram em vigor em São Paulo e em outros estados com o fim da exigência da baliza na prova prática. O Departamento de Trânsito já anunciou em alguns estados a atualização das regras para o exame prático de direção veicular. A principal mudança é que a baliza deixa de ser exigida durante a prova. No Mato Grosso do Sul, além do fim da baliza, também houve aumento da pontuação máxima permitida para erros durante o exame prático. A aprendizagem da baliza não deixou de ser exigida. As autoescolas, os instrutores autônomos continuarão ministrando e ensinando essa importante manobra. A retirada no exame prático traz consigo 2 fatores muito importantes. Primeiro, dá maior agilidade ao exame prático. E outra, na baliza, as pessoas ficavam muito nervosas. E a gente entende que no momento de avaliação, o cidadão acabava não por falta do conhecimento da manobra sendo reprovado, mas sim por conta do nervosismo. A previsão é que os estados do Amazonas e do Espírito Santo também anunciem o fim da baliza conforme resolução do CONTRAN. Outra mudança, já em vigor em todo o estado de São Paulo, é a ampliação da oferta de provas com câmbio automático. Mais de 500 locais já disponibilizam essa opção, tanto para quem vai tentar a primeira habilitação, quanto para processos de renovação. No início do ano, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu alterar as regras para a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual. Após quase um mês da regulamentação, os usuários falam da adaptação às normas. Juliana já está pronta para dirigir. Ela faz parte da parcela de brasileiros que optou pela praticidade dos veículos de propulsão elétrica. Vou para academia, vou no Pilates, vou na cidade, vou no mercado, vou para a escola trabalhar e faço tudo com ele. Cada dia que passa sempre lança um modelo diferente, então o pessoal já busca por uma coisa inovadora, uma coisa mais legal. Mas mudanças recentes nas regras de circulação destes veículos exigem ainda mais atenção dos condutores. Entre as categorias, os ciclomotores elétricos ou a combustão foram os que tiveram as alterações mais significativas. Ele tem que ser registrado, emplacado e a pessoa que o pilota, ela tem que possuir a CNH ou a ACC, que é a autorização para condução de ciclomotores. A procura por veículos de propulsão elétrica tem sido cada vez maior. Mas antes de adquiri-los, os condutores devem se atentar às normas da legislação, garantindo assim a segurança viária de todos.
Para Juliana, a autonomia só faz sentido quando vem junto com responsabilidade. Não andar na contramão, quando tem ciclovia a gente anda na ciclovia e respeitar a velocidade da motinho, né? E a Guarda Municipal reforça: o uso correto dos equipamentos e o cumprimento das normas são essenciais para evitar acidentes. Se atentar ao uso do capacete é muito importante, tanto na bicicleta comum, quanto nas bicicletas elétricas e muito mais agora nos autopropelidos e nos ciclomotores, tá? Fora isso, tem as questões de segurança que são obrigatórias. São as setas, as luzes de posição que o veículo tem que ter. Olha, o mapa do voto no Brasil ficou maior. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o eleitorado nacional cresceu mais de 1 milhão em 2025, com avanço em todas as regiões. Dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o número de brasileiros aptos a votar aumentou. E nos últimos meses, houve aumento na procura por regularização do título eleitoral. Foram mais de 1 milhão de registros no período de 7 meses. Juan veio ao cartório para tirar o título de eleitor. Demorou um pouquinho, né? Porque cheguei aí, a máquina tinha acabado o papel, mas foi tudo bem. Só na parte de escolher, né, a escola para votar, porque se não conhecer bem a zona lá de casa, complica um pouco. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 2025, todas as regiões do país comprovaram este aumento. O Sudeste apresentou mais de 370 mil novos eleitores. Em seguida vem o Nordeste, com mais de 250 mil. Na sequência está o Sul do país, com 153 mil. A região Norte somou 134 mil e, por fim, o Centro-Oeste teve um aumento de 130 mil eleitores. Quando você tem um acréscimo de cerca de 1 milhão de eleitores, a gente espera que essa escolha seja qualificada, porque não adianta reclamar dos políticos ou reclamar da democracia se você não participa de forma consciente. Os serviços eleitorais de alistamento, revisão de dados, transferência de domicílio e regularização da situação eleitoral podem ser solicitados até o dia 6 de maio. O chefe do cartório da primeira zona eleitoral de São Paulo deixa algumas orientações. Provavelmente a pendência ou é porque não fez o título eleitoral no tempo adequado, ou por ausência às urnas. Nesse caso, tem uma multa, né, de R$ 3,51, no caso do alistamento tardio, ou se R$ 3,51 por turno que ela deixou de votar. Então ela precisa regularizar esse débito para então poder ou fazer o título ou fazer a atualização no cadastro. A biometria ela é obrigatória, só que quem já tem o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral pode ficar despreocupado, não precisa vir ao cartório eleitoral somente para fazer isso. A Justiça Eleitoral também tem convênios com outros órgãos públicos que importam os dados biométricos, então não é a falta de biometria para quem já está com o título regularizado que vai impedir a pessoa de votar. Mais de 5 milhões de candidatos participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Brasília, um jovem compartilha a rotina de estudos que conciliou disciplina e busca por equilíbrio e espiritualidade. Escolhas que contribuíram para o resultado alcançado no Enem. Entre provas, livros e simulados, a jornada de um estudante do ensino médio pode ganhar uma contribuição decisiva. Eu nunca deixei de buscar. Então, nessa parte de estudos, eu nunca deixava de buscar Deus, fazer uma oração nos estudos outros, porque quando tá difícil, sempre aprendi que a gente tem que buscar a Deus, né? Ao conciliar a rotina intensa de estudos com o cuidado com o corpo e a busca espiritual, João alcançou o resultado esperado. Eu fiquei muito feliz com a minha nota, principalmente em redação, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em humanas. Mas foi no silêncio interior que o João encontrou forças para seguir. Em meio às pressões típicas do último ano do ensino médio, a escolha de alimentar o espírito e buscar a Deus se tornou indispensável. Momentos diários de oração, meditação e reflexão o ajudaram a manter o equilíbrio emocional, a confiança e a esperança, mesmo nos dias de cansaço e dúvidas. A preparação não se resumiu a horas diante do caderno. O estudante aprendeu cedo que o corpo precisa de alimento, mas, sobretudo, o espírito.
Me guiou muito. Em alguns momentos estava difícil aqui no colégio, na parte do contraturno, eu ia para a capela, dentro da escola, para fazer uma oração ou só ficar em silêncio mesmo. Este sacerdote em Brasília desenvolve um trabalho assíduo com jovens estudantes durante todo o ano. No momento que eles estavam estudando para fazerem as provas, para fazer Enem, para fazer um concurso, eles ficam muito nervosos. A fé, ela ajuda em fazer com que o jovem possa centrar naquilo que eles querem. Frei Flávio explica que as atividades no santuário fortalecem a conduta do estudante. Peça intercessão, mas é necessário que você faça a sua parte. A história inspira outros jovens a enxergarem que o estudo não é um fardo solitário, mas como parte de uma vida integral, é uma caminhada onde os sonhos e o futuro são sustentados por equilíbrio, propósito e fé. Deus é o caminho, a verdade e a vida. A seguir, os cuidados adequados para evitar problemas de saúde após o uso do ar-condicionado. E as ações de solidariedade às famílias afetadas pela nevasca nos Estados Unidos. Milhões de pessoas nos Estados Unidos enfrentaram nesta semana uma das mais intensas tempestades de inverno dos últimos anos. Neve pesada e frio extremo provocaram transtornos, mas também mobilizaram ações de apoio e solidariedade às famílias afetadas. Grandes áreas dos Estados Unidos ainda estão cobertas por neve e gelo. Uma forte tempestade de inverno atingiu o país, com acúmulo superior a 30 centímetros em diversas regiões do Nordeste ao Sul. A paisagem é de ruas tomadas pela neve. Enquanto o poder público atua para manter o tráfego, os moradores se organizam para limpar as entradas das casas e ajudar uns aos outros a enfrentar o rigor do frio e a circular com segurança. David diz achar divertido ver tanta neve e diz parecer uma situação quase apocalíptica, no bom sentido. Eu esperava muito, mas não achava que fosse superar as expectativas e superou, disse ele. É uma loucura, mas ninguém se machucou. Neve, granizo e chuva congelante atingiram quase 180 milhões de pessoas, mais da metade da população dos Estados Unidos. A tempestade provocou o cancelamento de milhares de voos, fechamento de escolas e levou voluntários a atuar em abrigos de emergência, oferecendo acolhimento e aquecimento a quem mais precisa. Christine contou que as escolas ligaram dizendo que estariam fechadas e que, por isso, estão todos em casa. Paul diz ter um soprador de neve completa. Se eu não tivesse isso, não sei o que faria. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, apesar do sistema seguir para o Atlântico, uma nova massa de ar ártico deve manter as temperaturas abaixo de zero nos próximos dias. A última semana de janeiro está com a cara do verão, mas ainda não vai dar para colocar a roupa no varal, hein? Pode chover amanhã em quase todo o país. Ótima noite para você. A gente consegue perceber isso nessas imagens do satélite. Essas nuvens aqui em cima já mostram as áreas mais carregadas. A zona de convergência é a grande responsável por trazer esse corredor de umidade. Esse combo de chuva e calor continua atuando em boa parte do Brasil. 29 graus no Amazonas e no Tocantins. São Paulo chegará na casa dos 31 graus. E os gaúchos vão sentir o clima esquentar. 33 por lá. Essa semana também é chuvosa no Nordeste. Fortaleza é uma das capitais com mais chuva. É para onde a gente abre a janela. Olha essas imagens de hoje da capital cearense. As vias ficaram alagadas em diversos pontos da cidade. Essa chuvarada continua amanhã em Fortaleza e com risco de temporais, principalmente à noite. Máxima de 28 graus na capital. A chuva volta a ganhar força em São Paulo, com alerta para temporais ao longo da semana. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a chuva é mais fraca. Perceba que nesses pontos em lilás do mapa é onde pode chover acima dos 100 milímetros. É o caso da região norte, centro-oeste e sudeste. Chegou o momento de dar aquele spoiler para você que mora aqui em Cachoeira Paulista. Se puder, não abandone o guarda-chuva. Vem chuva por aí. Para amanhã, 27 graus.
Eu fico por aqui e amanhã eu tô de volta com mais atualizações. Até lá! No verão, o uso do ar-condicionado se torna mais frequente, mas apesar do conforto térmico, o aparelho pode ser origem de problemas de saúde se não utilizado da forma correta. Verão e ar-condicionado são aliados há muito tempo. Com a chegada da estação, o aparelho é responsável por aliviar os termômetros elevados. No entanto, é preciso um olhar atento ao eletrodoméstico, seja em casa ou no trabalho. Uma vez que você esqueceu de limpar esse filtro, lembrei, o que acaba acontecendo? A sujeira acaba transferindo exatamente para todo esse cilindro aqui, que é um mecanismo de ventilação do ar-condicionado, da unidade evaporadora. Se vocês observarem, está com um pouco de ácaro e sujeira nele. Isso aqui é exatamente o que a gente tenta combater. Ingrid sabe bem a importância dos serviços preventivos. Os da empresa que trabalha sempre estão com os cuidados em dia. Hoje a gente do escritório consegue verificar quando ele não está gelando muito, a gente consegue fazer periodicamente uma manutenção, a gente chama o fornecedor para estar olhando sempre, quase que mensalmente, para a gente evitar qualquer problema aí. Mesmo cumprindo o seu papel em meio às altas temperaturas, o ar-condicionado, quando não utilizado corretamente, pode gerar risco à saúde. E higienizar o aparelho é essencial para evitar transtornos. Um ar-condicionado sujo, ele libera para o ambiente ácaros, poeira, enfim, vírus, que podem causar também essas doenças. Pode desencadear crise de asma, crise de rinite, bronquite. Uma alternativa para amenizar o calorão é o bom e velho ventilador. Embora econômico e fácil de limpar, os cuidados não são dispensados. A manutenção do ventilador, o ideal é em 6 em 6 meses. Porque a manutenção por fora a pessoa consegue fazer, a limpeza, tudo. Só que por dentro a pessoa não consegue. E por ele puxar o ar, ele puxa a sujeira junto. O custo dele também não é tão barato hoje em dia, tá caro os ventiladores, Porém, um ar-condicionado é bem mais alto. A seguir, o esporte mostra a força como instrumento de inclusão social. Religiosa carmelita de Minas Gerais é declarada venerável pelo Vaticano. Definições importantes no tênis, brasileiros em alta no futebol europeu e o esporte como ferramenta de inclusão social. Destaques do CN Esportes com Alan Toledo. Olá, a temporada 2026 da Fórmula 1 enfim começou e teve brasileiro indo às pistas com um novo carro. A largada foi dada no primeiro dia de testes em Barcelona e 7 equipes percorreram a pista do circuito da Catalunha, entre elas a Audi do brasileiro Gabriel Bortoleto, para os primeiros contatos com os novos carros. O brasileiro completou apenas 27 voltas, até parar com um problema técnico com o R26. Eu acho que tirei muitos aprendizados nas voltas que fiz, para entender um pouco mais a unidade de potência, o carro, dar um feedback para a equipe sobre onde nós precisamos melhorar, porque tem várias coisas que temos que fazer melhor, afirmou o brasileiro. Se na Fórmula 1 os motores começam a aquecer, na Austrália tem muito calor fora de quadra e grandes jogos dentro dela. Aryna Sabalenka conseguiu uma vitória contundente sobre Iva Jovic, promessa norte-americana do tênis, para alcançar a semifinal do Australian Open. A número 1 do ranking da WTA venceu a tenista de 18 anos, maior surpresa do torneio no lado feminino, por 3-0 e segue firme na busca por seu terceiro título em 4 anos. Elina Svitolina surpreendeu a terceira cabeça de chave Coco Gauff e garantiu vaga na semifinal ao vencer por 6-1 e 6-2 em apenas 59 minutos. A ucraniana número 12 do mundo aproveitou os problemas no saque da americana, que foi quebrada 6 vezes e venceu só 41% dos pontos com o primeiro serviço. Gauff acumulou 19 erros não forçados
e não conseguiu reagir na partida. É ano de Copa do Mundo e tem brasileiro brilhando e tentando reconquistar uma vaga na seleção brasileira. O atacante brasileiro Matheus Cunha arrancou e, com um belíssimo chute de fora da área, decretou a vitória do Manchester United contra o líder Arsenal por 3-2 no campeonato inglês. Quem anda fazendo bonito desde que chegou à Europa é Thiago Silva. O zagueiro tem 3 jogos pelo Porto e 3 vitórias. Até agora não sofreu gols e teve atuações seguras pelo Dragão. Endrick foi o grande destaque brasileiro no final de semana. O CN Esportes volta amanhã porque a bola vai rolar para mais um campeonato brasileiro. Mas antes de me despedir, eu deixo a reportagem de Flávio Rogério sobre o Festival Esportivo, que reuniu em São Paulo pessoas portadoras de deficiência ou em situação de vulnerabilidade social para reafirmar o poder de transformação do esporte. Confere aí. O Taekwondo entrou na vida do Guilherme há 5 anos. A participação no Festival de Inclusão Esportiva, promovido pelo Instituto Olga Cos, foi especial para o jovem de 24 anos, que supera a paralisia cerebral com bom humor. Tá sendo muito legal. Eu acho fácil o que os caras fazem aqui. Pessoas com ou sem deficiência, de diferentes idades e realidades sociais. Aqui, todos podem participar, já que o grande objetivo é a prática esportiva de forma acolhedora, inclusiva e segura. Quando eles entram, eles sentem um pouquinho deslocados, por acho que eles não se sentem tão confortáveis, achando que nós vamos tratar ele igual a maioria da sociedade trata. Mas quando eles entram e estão com a gente, a percepção deles mudam. Judô, karatê, capoeira e taekwondo são algumas das atividades realizadas nos projetos do Instituto, presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Eles já se abrem um pouco mais, já se sentem mais felizes, já se sentem mais inclusos. Então a maioria acha que não consegue fazer algumas atividades. E aí o objetivo nosso é mostrar para eles que eles são capazes de desenvolver qualquer tipo de atividade. Quem sempre acompanha o Guilherme nas atividades são os pais, Assis e Ana Lúcia. Eles reconhecem os benefícios e o poder transformador do esporte na vida do filho. A gente vê que eles adquirem muito disciplina, respeito pelos amigos, a educação, em fazer as coisas no tempo certo. E assim, é uma coisa que eles amam demais. E agora uma boa notícia para toda a igreja no Brasil. O Papa Leão XIV reconheceu como venerável a irmã Maria Imaculada da Santíssima Trindade. A religiosa é conhecida como Mãezinha pelos seus atos de fé, esperança e caridade vividos de forma heróica. Nascida em 1909 em Jacutinga e criada em Maria da Fé, no interior de Minas Gerais, Maria Giselda Vilela consagrou a vida à oração e ao serviço, dentro do carisma carmelitano. Ao ingressar na vida religiosa, passou a se chamar Irmã Maria Imaculada da Santíssima Trindade, expressando uma espiritualidade marcada pela fé e pela devoção ao mistério da Trindade. Ela tinha o carisma da escuta e do aconselhamento. A vida inteira ela atendeu as pessoas, acompanhou as pessoas por décadas. Isso fez com que ela fosse muito querida aqui em Pouso Alegre. Foi em Pouso Alegre que a religiosa mineira viveu uma trajetória de doação e provações. Desde a infância, enfrentou um câncer na perna e foi escolhida para fundar o Carmelo da Sagrada Família, missão que marcou uma vida inteira de entrega, sofrimento oferecido e caridade. Na última semana, Papa Leão XIV reconheceu as virtudes heróicas da irmã Maria Imaculada, carinhosamente conhecida como Mãezinha, que passa a ser oficialmente chamada de venerável. Notícia recebida com muita alegria pelos moradores da cidade que acolheu e que foi acolhida pela missão da religiosa mineira. O povo, na verdade, ficou sabendo antes da gente, todo mundo ligando para cá e pedindo entrevista e felicitando a gente. Foi algo muito bonito que nos emocionou muito. A gente sabia que a Mãezinha era querida,
mas não imaginávamos que fosse tão querida. O reconhecimento das virtudes heróicas é uma etapa decisiva no caminho rumo à beatificação, que poderá ocorrer após a validação de um milagre atribuído à intercessão da religiosa. Agora é a parte de Deus, através do pedido de intercessão do povo. Acontecendo um milagre, começamos a luta de novo. E com esta boa notícia para a Igreja no Brasil, encerramos o Canção Nova Notícias de hoje. Assista em instantes, às 8 horas, o programa Para Ser Feliz. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. Boa noite e paz para você. Ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.